Olá pessoal que acompanha o canal do Contra os Acadêmicos, tudo bem? Esse vídeo aqui é uma continuação da série na qual aborda cada um dos capítulos dessa obra, O Saber dos Antigos, do Giovanni Reale. Então, se você ainda não viu os outros vídeos, eu recomendo que os veja, visto que eu já abordei os 10 capítulos que estão aqui presentes e vai ajudar a clarear bastante o assunto de hoje. E também não deixe de dar uma olhada no link que se encontra aí na descrição para adquirir essa obra e mais as outras dos prolegômenos, porque, como eu sempre digo, elas quase sempre estão em promoção e não custa nada dar uma olhadinha, porque pode valer a pena. E bom, o vídeo de hoje é o último dessa obra aqui, incrível, e como eu acho que eu já tinha afirmado, inclusive no vídeo passado, não é sobre um capítulo em si, mas sobre um epílogo da obra, que vai diferenciar um pouco de toda a alma que estava aqui presente até o momento, né? Porque se você está acompanhando a série aqui, sabe que cada capítulo dessa obra consiste em apresentar um problema derivado do niilismo e apresentar junto dele um remédio baseado na sabedoria antiga. Só que não é isso que ele vai fazer aqui nesse epílogo. Esse epílogo é praticamente um bônus aos leitores que chegaram até esse ponto, porque ele vai mostrar e apresentar, ficou um pouco redundante, mas duas mensagens de Platão aos homens de todas as épocas, que são as seguintes, né? A metáfora da conversão e a oração do filósofo. Indo direto ao que interessa, o que é exatamente essa metáfora da conversão? Ele vai abrir aqui o epílogo dizendo basicamente que hoje em dia a gente tende a atribuir muito essa palavra conversão a um contexto religioso, né? Baseado no cristianismo, só que, na verdade, essa palavra ela tem um caráter filosófico que vem de Platão. E com algumas explicações do próprio Reale e com algumas citações do Jäger, que é aquele autor da Paideia, ele vai falar aqui que, na verdade, essa noção de conversão consiste na própria essência da educação, porque visto que ela significa um volver toda a alma, um girar toda a alma para a luz da ideia do bem, que segundo o Jäger citado aqui, que é a própria origem de tudo. E ainda o fogo desse conhecimento, dessa educação, só pega naquela alma que tiver se tornado o mais semelhante possível ao seu objeto. E visto que o objeto é o próprio bem, então é necessário ser bom. E aí o Reale até cita uma passagem de Platão aqui, que é um pouco extensa, então eu não vou ler, mas a ideia dessa conversão consiste basicamente no que eu disse, e ainda o Reale completa. Consiste também em voltar-se, sair desse mundo de puras aparências e voltar-se para a verdade, né? Então sair desse campo de uma multiplicidade desordenada das coisas, como ele mesmo diz, e voltar-se para a verdade, buscá-la verdadeiramente, né? Então, como ele mesmo vai completar aqui no final essa noção, ele diz o seguinte, né? Eis, pois, a ordem que Platão dirige ao homem de hoje. Converta-se, se quer ver a verdade, separe-se de todas essas coisas efêmeras e procure voltar-se para olhar o bem, se quer levar ordem e justa medida em toda a desordem que existe dentro e fora de você. É muito legal essa breve reflexão que ele faz sobre a conversão, né? E, bom, aí a segunda mensagem que ele tem para apresentar aqui de Platão para os homens de hoje é a oração do filósofo, que é uma breve, bem curtinha oração que se encontra no final do diálogo Fedro de Platão, que, inclusive, o Reale chama de a obra-prima de Platão, né? Então, eu vou ler aqui qual é essa oração, porque depois ele vai discorrer um pouco sobre cada um dos pontos dela que eu vou explicar. Mas, primeira oração, né? É o próprio Sócrates falando. Ele diz o seguinte: Querido Pan e outros deuses que estais neste lugar, concedei-me a beleza interior e fazei que meu exterior se harmonize com tudo o que eu carrego dentro de mim, que eu possa considerar rico, sábio e possa ter uma quantidade de ouro que só o temperante conseguiria tomar para si ou levar consigo. É bem interessante, né? E aí o Reale ele vai basicamente destrinchar cada ponto dessa oração. Tanto que o primeiro pedido que o Sócrates faz, né? Concedei-me a beleza interior. E o Reale vai dizer que essa beleza interior, ela é a harmonia da alma e do espírito, é a própria arete, né? A própria realização da essência do homem. E isso era, de certa forma, como o próprio Reale diz, revolucionário para a época, porque você dá um valor maior à beleza interior, sendo que para os gregos, naquela época, a beleza exterior, a beleza física, ela tinha um valor praticamente divino, né? Então tem um sentido praticamente revolucionário aqui nesse pedido do Sócrates. E aí o segundo pedido que Sócrates faz é para fazer com que o exterior se harmonize com tudo o que ele carrega dentro dele. E o que seria isso? Seria o interior seriam os valores próprios da alma e o exterior seriam os bens materiais. Então, quando ele diz isso, ele está manifestando, em certo aspecto, uma subordinação das coisas exteriores às interiores. Ele está constituindo uma ordem hierárquica das coisas. E, nesse sentido, a mensagem fundamental que está presente nesse
curto pedido é, segundo o Reale, é o seguinte, né? Faça com que o que você tem esteja em harmonia com o que você é. Esse é o sentido, a subordinação dos bens materiais, das coisas exteriores, às coisas interiores. E o terceiro pedido é mais simples, porque ele diz que eu possa considerar rico o sábio, visto que o ouro, a riqueza, não são o verdadeiro bem, mas sim que a sabedoria tem mais valor do que os dois, né? Então que eu possa considerar rico o sábio. E aí tem o quarto e último pedido, que é que eu possa ter uma quantidade de ouro que só o temperante conseguiria tomar para si ou levar consigo. E o que o Reale vai falar sobre esse quarto pedido, que é o que ele mais discorre sobre aqui, é que por muito tempo ele foi interpretado de uma maneira um pouco equivocada, porque considerava que o Sócrates estava falando de um ouro material mesmo, que ele estava pedindo um ouro físico, uma riqueza física, quando na verdade esse ouro, como imediatamente anterior, né, em relação ao rico que ele estava falando, esse ouro ele era uma imagem metafórica para a própria sabedoria. Mas isso soa um pouco esquisito, né? Por que o Sócrates ia pedir uma quantidade moderada de sabedoria? Por que não pedir toda a sabedoria possível? E basicamente isso é porque o filósofo ele sabe que ele não pode fazer esse pedido de toda a sabedoria, visto que isso só pertence a Deus. Então ele tem de pedir aquela sabedoria que pode ser concedida a ele mediante os próprios limites humanos, aos quais nós estamos subordinados, né? Então o temperante ele pede o máximo de sabedoria possível para ele, e conhecendo os próprios limites, mediante um conhecimento de si mesmo, ele pode atingir o grau máximo de sabedoria que a ele é permitido, né? Então tem esse sentido, esse pedido de oração. E isso basicamente encerra esses pedidos de oração que ele estava apresentando. E aí, para finalizar esse livro incrível, eu vou ler os dois trechos da passagem final aqui, que são os mais marcantes, porque assim como eles fecham com chave de ouro o livro como um todo, eu espero que dê para fechar com chave de ouro aqui o vídeo, porque é simplesmente maravilhoso. O Reale diz o seguinte: a oração do filósofo é realmente a oração que pode ser proferida por quem acredita nos valores espirituais, pois pede a beleza espiritual, a capacidade de subordinar o exterior ao interior, de reconhecer na sabedoria a verdadeira riqueza, de poder obter o máximo dessa riqueza, aquele tanto que convém ao homem por sua natureza. É essa a característica fundamental da sabedoria dos gregos. Enquanto o homem de hoje pensa e trabalha para o hic e para o nunc, o homem antigo, artista ou filósofo, procurava pensar e trabalhar para sempre, e por isso suas mensagens valem também para o homem de hoje, justamente porque valem para sempre. Nossa, é fenomenal, né? Esse livro é sem dúvida um dos meus preferidos e ele não tinha como ter finalizado melhor isso aqui. Essa mensagem final do caráter permanente da sabedoria antiga frente à efemeridade que a gente está acostumado a ver hoje é simplesmente fantástico. E olha, o Reale, ele me fez eu me apaixonar por Platão antes mesmo de ler. E isso é incrível, porque agora eu tô lendo Platão e tanto das coisas que ele fala aqui, que você consegue observá-la nos livros de maneira mais clara agora, por causa que você já tem essas referências, é incrível. E olha, sem dúvida, essa obra, ela é uma daquelas que abre os seus olhos, sabe? Que é impossível você sair indiferente. Eu tive essa sensação, acho que com poucos livros, e foi com a Abolição do Homem, do C.S. Lewis, e talvez mais alguns poucos que realmente excederam assim, as expectativas, mas esse aqui é simplesmente fantástico. A maneira como ele apresenta os antigos, e principalmente Platão, nossa, realmente admirável, assim, não tem outra palavra. E o Reale é um autor incrível, você sai disso aqui querendo ler todas aquelas obras dele de história da filosofia, todas as análises fundamentais que ele faz dos filósofos, porque se ele conseguiu explicar isso aqui dessa maneira, você imagina o que ele fez nos trabalhos maiores e mais aprofundados, né? Simplesmente incrível. Por isso que eu digo, mesmo que você tenha acompanhado a série, mesmo que você tenha gostado muito das coisas que eu venho falando aqui, se você não leu, nossa, compre o livro e leia, porque eu digo categoricamente, eu não faço jus ao que está escrito aqui, eu não consigo expor de maneira perfeita o que está escrito aqui, vale muito mais a pena ler o livro. Esses vídeos são basicamente para incentivar e talvez clarear alguma coisa que tenha ficado obscura para as pessoas que leram, então, por favor, eu imploro, não deixe de ler esse livro. Eu prometo, eu aposto o meu braço aqui que você não vai se arrepender, porque é um livro fantástico. E, bom, é isso que eu tinha para falar e eu espero vê-los nos próximos vídeos. Valeu!